Quem foi Davi? De pastor de ovelhas a rei de Israel, sua jornada foi marcada por coragem, falhas e redenção. Com apenas uma pedra, enfrentou o gigante Golias, desafiando as probabilidades e a própria história. Mas Davi não era só um guerreiro. Ele recusou a armadura de Saul, mostrando uma fé inabalável e confiança em Deus. Neste vídeo, vamos explorar os altos e baixos desse homem que, apesar de suas falhas, se tornou um dos maiores líderes de Israel. Fique até o final e descubra como suas escolhas mudaram o destino de uma nação. Davi cresceu em uma pequena aldeia, nos campos de Belém, sendo o filho mais jovem de Jessé. Sua vida era tranquila e simples, até o momento em que foi escolhido por Deus para uma missão grandiosa. O profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Em um contexto onde a honra normalmente recaía sobre os mais velhos e mais fortes, Davi foi ignorado inicialmente, sendo chamado apenas depois de todos os seus irmãos. Mas o que fez Deus olhar para Davi e não para os outros filhos de Jessé? Esta decisão divina vai além das convenções humanas de poder, nos mostrando que Deus vê o coração e não as aparências. Davi era mais do que um guerreiro. Ele era um músico talentoso, e a música teve um papel fundamental em sua vida. Quando Saul, o rei de Israel, começou a ser atormentado por um espírito maligno, seus servos sugeriram que ele procurasse um músico habilidoso para aliviar o seu tormento. Davi, com sua habilidade de tocar harpa, foi chamado para tocar diante de Saul. A música de Davi não só acalmava Saul, mas também ajudava a restaurar o espírito perturbado do rei. A música para Davi era uma forma de se comunicar com Deus, um refúgio em tempos de dificuldade e uma maneira de expressar seu amor e fé. Ele não apenas usava a harpa para tocar, mas para ministrar a sua própria alma, e muitas vezes o povo de Israel através da adoração. Isso mostrou que por trás de sua força como líder e guerreiro, havia uma sensibilidade espiritual única. A batalha contra Golias é um dos momentos mais marcantes na história de Davi. Um simples pastor de ovelhas, armado apenas com uma funda e pedras, desafia um gigante guerreiro que aterrorizava os exércitos de Israel. Não era apenas um duelo físico, mas um confronto entre a fé e o medo. A coragem de Davi diante de Golias não era a de um homem sem medo, mas a de alguém que sabia que a batalha pertencia a Deus. Mas qual foi a verdadeira força de Davi ao enfrentar Golias? Como ele conseguiu derrotar um gigante tão poderoso quando todos os outros estavam com medo? Vamos explorar os detalhes dessa batalha que mudou o destino de uma nação. Davi sabia que a vitória não dependia das suas habilidades humanas, mas da força e da proteção divina. Ele confiava plenamente que Deus estava com ele, e sua confiança na providência de Deus foi o que realmente o capacitou. Davi não só derrotou Golias, mas também fez com que toda a nação acreditasse que nada era impossível para quem tivesse fé. Após a vitória sobre Golias, Davi se tornou uma figura central no reino de Israel, mas sua jornada estava longe de ser fácil. Em uma das batalhas subsequentes, o rei Saul ofereceu a Davi sua própria armadura para enfrentar os inimigos, um gesto de confiança e honra. No entanto, Davi recusou a armadura, alegando que não estava acostumado com ela. Essa decisão é cheia de simbolismo. Ao recusar a armadura de Saul, Davi estava afirmando que não confiava nas coisas do mundo, mas na proteção e força de Deus. Essa recusa também é uma metáfora poderosa sobre liderança e poder. Enquanto Saul representava a ideia de liderança baseada em aparências e força militar, Davi representava uma liderança fundamentada na fé e na confiança em Deus. Ao escolher enfrentar seus inimigos sem a armadura, Davi nos ensina que o que importa não são as ferramentas ou as aparências externas,
mas a confiança genuína em Deus e no seu plano. À medida que Davi crescia em popularidade após derrotar Golias, a inveja de Saul se intensificava. O rei, que inicialmente acolheu Davi como amigo, passou a vê-lo como uma ameaça ao seu trono. A perseguição de Saul a Davi foi uma das partes mais difíceis e marcantes da história do jovem rei. Ele foi forçado a fugir de cidade em cidade, muitas vezes se escondendo em cavernas e vivendo como um fugitivo. Esse período de perseguição mostrou a Davi que, mesmo sendo ungido por Deus, ele não estava isento de dificuldades. A perseguição não foi apenas física, mas também psicológica e emocional, já que Davi teve que lidar com a dor de ser caçado pelo próprio rei, alguém que ele considerava mentor e amigo. Durante esses anos de fuga, Davi escreveu muitos salmos que expressavam sua dor, medo e confiança em Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus completamente, não apenas nas vitórias, mas também nas fugas e nos momentos de solidão. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi também teve falhas graves. Um dos momentos mais sombrios de sua vida foi o pecado envolvendo Batseba, esposa de Urias, um de seus valentes soldados. Quando Davi a viu, ele a desejou e cometeu adultério com ela. Para encobrir seu pecado, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde ele foi morto. Esse ato de pecado trouxe consequências devastadoras para Davi e sua família. O profeta Natã confrontou Davi, e ele se arrependeu profundamente de suas ações. No entanto, as consequências do pecado foram implacáveis. A criança que Batseba esperava morreu, e a partir desse momento, Davi enfrentou turbulências em sua casa. A história de Davi com Batseba é um exemplo claro de que, mesmo os maiores líderes, quando falham, enfrentam as consequências de seus erros. No entanto, também é um testemunho de que Deus perdoa aqueles que se arrependem sinceramente. Davi teve vários filhos e muitos deles desempenharam papéis significativos na história de Israel. No entanto, seu relacionamento com seus filhos foi muitas vezes problemático. A falta de disciplina e a falha de Davi em lidar adequadamente com os erros de seus filhos resultaram em tragédias dentro de sua casa. Um dos momentos mais dolorosos de sua vida foi a traição de Absalão, seu próprio filho. Absalão, após matar seu irmão Amnon, se rebelou contra Davi, buscando tomar o trono de Israel. A traição de Absalão foi um golpe devastador para Davi, não apenas como rei, mas como pai. A rebelião de Absalão gerou uma guerra civil e causou uma imensa dor emocional em Davi, que teve que lidar com a perda de seu filho de maneira trágica. A morte de Absalão foi um momento de grande tristeza para Davi, que expressou seu lamento de maneira profunda. Meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido no teu lugar. Nos últimos anos de sua vida, Davi passou o trono para seu filho Salomão. Apesar das falhas de Davi como pai, ele soube reconhecer o potencial de Salomão e procurou prepará-lo para governar Israel. Salomão, com sua sabedoria divina, viria a se tornar o rei mais próspero e sábio da história de Israel. No entanto, Davi sabia que o maior legado que poderia deixar para Salomão não era apenas o reino material, mas a sabedoria e a fé em Deus. Antes de morrer, Davi instruiu Salomão a seguir os caminhos de Deus e a construir o templo, que seria um símbolo eterno da presença de Deus no meio de Israel. O reinado de Davi, apesar das falhas e dificuldades, estabeleceu as bases para a grandeza de Salomão e a continuidade do reino de Israel. Davi, então, partiu em paz, sabendo que seu filho daria continuidade ao seu legado espiritual. A vida de Davi é um lembrete poderoso de que grandes líderes não são definidos pela perfeição, mas pela capacidade de se arrepender, aprender com seus erros e, mais importante, confiar em Deus. Ele teve vitórias incríveis, mas também falhou profundamente. Porém,
O que realmente deixou seu legado não foi o que conquistou ou perdeu, mas sua busca incessante por Deus. A história de Davi nos ensina que, mesmo nas adversidades, a fé é o que nos mantém firmes. E você, como tem lidado com seus erros? Como pode crescer em fé? Que lições você tirou dessa jornada? Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise dessa esperança. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e não perca mais histórias transformadoras como essa. Deixe seu comentário e curta o vídeo. Queremos saber o que você pensa. A jornada de fé nunca termina. Ela é construída a cada dia. E aqui, no nosso canal, cada história é uma oportunidade de crescimento. Obrigado por assistir até o fim. E lembre-se, cada passo na fé é um passo em direção à verdadeira transformação.